Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Crianças na escuridão. Olá, Luciano. Saudações da cidade de Évora, na região do Alentejo, aqui em Portugal, e parabéns pelo vosso canal, que é muito ouvido e faz muito sucesso aqui no meu país. O que eu vou contar, prometo que é real. Não sei se foi algo paranormal ou se a minha mente é muito enganadora, mas eu vou contar exatamente como eu me lembro. Eu vivi toda a minha infância com a minha mãe, mas nunca tivemos casa própria. Sempre alugávamos casas. Eu me lembro que quando eu cheguei à nova casa no primeiro dia, eu gostei muito dela. No entanto, eu fiquei sozinho ali por um momento enquanto minha mãe, seu esposo e meu irmão estavam movendo coisas da casa anterior. Durante esse tempo, eu senti um ambiente um pouco mais pesado. Eu não digo que me aterrorizou, mas eu senti um certo incômodo. Passaram-se alguns meses e já estávamos estabelecidos na casa. Até aquele momento nada havia acontecido comigo. No entanto, uma noite eu tive a minha primeira experiência de paralisia do sono, que foi a pior que me ocorreu até hoje. Eu me deitei como de costume e eu costumo dormir quase de bruços. Por alguma razão, eu estava sonhando que via um objeto branco no céu, mas meu sonho era monocromático, algo que nunca havia acontecido antes. Além disso, estava um silêncio absoluto. De repente, um som forte começou a soar e me despertou de repente, mas eu não podia me mover, embora o som ainda estivesse lá. Esses sons eram múltiplas vozes, como de crianças que riam de forma estranha. Mas não era só isso. Eu podia sentir como eles subiam e saltavam na minha cama, corriam pelo quarto e, sobretudo, sentia muitas mãos nas minhas costas que me empurravam contra a cama como se quisessem me afundar. Isso durou um bom tempo e eu senti que foram minutos em que aquelas crianças ou coisas, o que quer que fossem, ficaram me incomodando durante a escuridão da madrugada. Vale mencionar que eu não pude abrir os olhos por causa do terror que aquela situação me causou. Eu só consegui abrir os olhos aproximadamente 1 hora depois que tudo terminou. Nesse momento eu já podia mover o meu corpo, mas pelo estado de choque eu fiquei ali deitado sem me mover, totalmente apavorado. Por sorte, tinha uma televisão com controle remoto no meu quarto e o controle estava debaixo do meu travesseiro. Custou-me muito deslizar a mão para fora da coberta para pegar o controle e ligar a TV. Eu não consegui voltar a dormir naquela noite. Eu fiquei acordado o resto da madrugada e eu não vi a hora de finalmente ver a luz do dia. Eu contei isso a muitas pessoas e cada uma me deu sua percepção. Alguns dizem que eram duendes, outros que eram demônios. Eu tento me convencer de que foi apenas a minha mente, mas eu ainda tenho essa dúvida. Essa não foi a única paralisia que eu tive nessa casa. Eu sofri muitas, embora não fossem tão fortes quanto a primeira, e felizmente agora eu sei como controlá-las. Ainda assim, eu tenho algumas coisas que me aconteceram nessa casa, embora isso já não tenha a ver com a paralisia do sono, mas eu não sei se tem relação com o que aconteceu naquela noite. Aqui eu finalizo meu relato te mandando um abraço e votos de sucesso e prosperidade a todos os inscritos. A casa da minha avó. Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou seu seguidor há alguns meses e eu nunca me canso de ouvir os relatos das pessoas. Eu gostaria de compartilhar um em particular que me ocorreu após o falecimento da minha avó, que era mãe da minha mãe.
Eu perdi a minha avó há 11 anos. Ela era uma mulher muito sociável e amante da vida. Ela costumava cuidar de mim em sua casa quando eu era pequeno e nós nos divertíamos muito brincando. Infelizmente, em um sábado à noite, tudo mudou. Meus pais receberam uma ligação de um homem que afirmava estar com a minha avó em sua casa. Ela havia saído para comprar algumas coisas e começou a se sentir mal. Então, gentilmente, ele a acompanhou de táxi até a sua casa. Foi então que esse homem nos ligou para nos informar. Levamos aproximadamente 20 minutos para chegar à casa da minha avó, já que morávamos um pouco longe. Quando chegamos, o suposto homem já não estava mais lá. Meu pai e minha mãe saíram do carro e me disseram para ficar aguardando. Eu deveria ter obedecido, mas enquanto eu estava no carro, eu ouvi um grito que vinha da minha mãe e eu fiquei muito assustado. Rapidamente eu entrei na casa, onde eu vi a minha avó agonizando no sofá, o mesmo em que costumávamos ver televisão. Eu fiquei em choque ao presenciar aquela cena triste, enquanto meus pais tentavam levantar a minha avó para levá-la ao hospital. Chegamos ao hospital e meus pais me disseram novamente para ficar no carro. Meu pai me deu seu celular para que eu me distraísse um pouco e eu pudesse esquecer o que estava acontecendo. Era aproximadamente 1 da manhã quando chegamos lá. Eu estava tranquilo jogando um videogame no celular do meu pai quando eu comecei a sentir que alguém me observava à distância. Eu olhei em todas as direções, mas não havia ninguém. Eu não dei muita importância, até que novamente eu senti essa sensação horrível. Ao olhar para uma das janelas do andar superior do hospital, eu a vi. Era a minha avó tentando me dizer algo com a mão, fazendo um gesto como se estivesse se despedindo de mim. Eu me alegrei muito por ver que a minha avó estava bem, e eu gostaria que tivesse sido assim. 5 minutos depois, eu vi meus tios e meus pais saindo do hospital chorando. Um pouco confuso, eu saí do carro para perguntar o que havia acontecido e eles me deram a notícia mais triste da minha vida. Minha avó havia falecido há cerca de 30 minutos. Eu tentei entender como isso era possível, já que eu a tinha visto acenando para mim naquela janela alguns minutos antes. Eu contei isso para eles e todos ficaram muito surpresos. No dia seguinte, fomos novamente à casa da minha avó para buscar algumas coisas do meu tio. Eu fui com meu pai, e enquanto eu estava na sala, no mesmo sofá onde eu vi a minha avó na noite anterior, eu vi de relance uma silhueta vermelha passando para o próximo quarto, o quarto que era da minha avó. Eu supus que era meu pai que havia encontrado alguma roupa ou objeto, então não dei muita importância e continuei brincando. Minutos depois, meu pai me chamou e disse que já havia encontrado o que procurava. Eu perguntei por que ele tinha entrado no quarto da minha avó. Ele, muito surpreso, me olhou com uma expressão de angústia e medo ao mesmo tempo. Eu perguntei o que estava acontecendo e por que ele fazia aquela cara, e ele me respondeu que não havia entrada naquela sala. Então eu supus que foi a minha avó que eu tinha visto. Atualmente nessa casa mora apenas o meu tio, que não é casado, e ele contou que coisas estranhas ocorreram após a morte da minha avó. Em 2021, um vizinho contou ao meu tio que por volta das 4 da manhã, ao chegar do trabalho, ele viu uma mulher loira na garagem da casa. Ao perceber que o vizinho do meu tio havia chegado, a mulher misteriosa se escondeu e foi para os fundos. O vizinho supôs que fosse a minha mãe, já que ela costumava vir muito para lá. Meu tio ficou surpreso ao ouvir isso, já que a minha avó era loira e não gostava que as pessoas a vissem na garagem. Esse foi o meu relato, amigo Luciano. Eu espero que você possa lê-lo. Eu não sei se foi uma experiência 100% paranormal, mas foi algo que me marcou por muito tempo e me traz muitas saudades da minha vozinha, e eu queria compartilhar isso com seus ouvintes. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Um prédio muito estranho.
Olá, Luciane e amigos. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer do fundo do coração os comentários que me ajudaram a compreender melhor as situações estranhas pelas quais eu passei nos relatos anteriores. Muito obrigada mesmo. Hoje eu quero relatar alguns fatos incomuns que ocorreram comigo em ambientes de trabalho. O primeiro deles aconteceu por volta do ano de 2012. Naquela época, devido à necessidade de horários mais flexíveis, eu acabei indo trabalhar por algum tempo em uma escola que fica aqui no bairro Caranã, bem próxima à minha casa. Eu trabalhava na secretaria e muitas vezes, quando a escola inteira estava em período de férias, a secretaria era o único setor da escola que continuava funcionando, principalmente fazendo as matrículas e renovações. Nas férias, ficam poucas pessoas para compor as equipes da secretaria e da limpeza, pois as escolas ficam praticamente vazias. Até aí nada demais, porém foi em um desses períodos de escola praticamente vazia que todos os dias passou a acontecer algo que me incomodava um pouco, por assim dizer. A recepção da escola tinha um vidro comprido com 2 aberturas na altura do rosto para atendimento ao público. Eu, na maioria das vezes, sentava de costas para o vidro enquanto trabalhava, enquanto a minha colega, ou às vezes mais de uma, ficava de frente. Todo dia eu ouvia alguém bater no vidro, como quando alguém bate com as pontinhas das unhas, bem de leve. Aquelas batidinhas eram bem insistentes, e no começo eu achava que, por serem tão leves, poderia ser apenas o vento. Depois eu passei a achar que tinha alguém esperando para ser atendido. Eu chegava a ter a impressão de que havia alguém ali, mas quando eu olhava, não havia ninguém. Acontecia de eu ter de me virar para olhar o vidro algumas vezes durante o turno de trabalho e nunca havia ninguém lá. O interessante é que cada vez que eu me virava para olhar, aquele som automaticamente desaparecia e permanecia assim por algum tempo. Eu não sei se todo mundo que passa por situações estranhas como essas é assim, mas só depois de algum tempo é que eu percebi que poderia se tratar de algo espiritual. Às vezes, eu estava no meio dos meus afazeres e deixava ficarem batendo no vidro querendo terminar logo o que estava fazendo e esperando que a colega, que muitas vezes estava sem fazer nada, pelo menos se levantasse e fosse atender. Sinceramente, muitas vezes eu cheguei a pensar que a colega fingia não ouvir para não ter que ir atender, o que me deixava um tanto irritada com ela algumas vezes, porque sempre quem tinha que parar o serviço para atender era eu. Certo dia, conversando com essa colega, eu perguntei se ela não ficava incomodada com aquelas batidas no vidro o tempo todo. Eu juro que até esse dia, eu realmente queria acreditar que fosse apenas o vento que acabava movimentando alguma coisa e o vidro fazia aqueles barulhinhos, e por isso nunca tinha ninguém do outro lado para eu atender. E foi aí que ela olhou para mim e perguntou de que barulhos eu estava falando. E eu, sem entender direito, respondi: todos os dias eu fico escutando um barulho nesse vidro como se alguém estivesse batendo bem de leve. A minha amiga, com cara de assustada, me disse que não ouvia barulho nenhum no vidro. Então eu fui até lá e imitei a batida da mesma forma para ela ouvir. Ela continuou dizendo que nunca tinha ouvido aquilo, só que de repente ela parou e ficou me olhando, como que pensando bem antes de decidir me dizer que talvez fosse algo de outro mundo, pois há alguns anos uma professora tinha falecido e tinha sido velada ali naquela escola. Ela me pareceu um pouco assustada ao considerar essa possibilidade. Eu, sem querer assustá-la ainda mais, me calei e não mencionei que aquele barulho insistente só cessava quando eu finalmente parava o que estivesse fazendo e olhava para lá. Mas, já que ela não testemunhava esses acontecimentos, eu pensei que seria melhor deixar tudo como estava. Aquelas batidas continuaram acontecendo sempre, mas eu já nem ligava mais. Como eu não me virava para olhar toda hora, até acontecia de eu acabar tendo que me desculpar com alguém de carne e osso que por acaso chegasse e só batesse no vidro. Depois de um tempo, eu saí daquela escola e acabei não descobrindo mais nada a respeito.
Luciano, daquela escola, eu voltei para a secretaria estadual em que eu trabalhava antes e na qual eu estou até hoje. Lá já passei e passo ainda por algumas situações bem confusas. Essa secretaria fica na praça do Centro Cívico, um lugar bem movimentado o dia todo. Certa manhã, eu tinha acabado de parar o meu carro no estacionamento em frente ao prédio e eu vinha apressada porque já estava um pouco atrasada. Eu caminhava em direção aos degraus da entrada, quando de repente eu tropecei em algo macio como se fosse uma roupa, que a princípio me fez prender o pé, mas que antes que me tirasse o equilíbrio, rapidamente eu senti o meu pé livre de novo. Foi como se os meus pés passassem por dentro de algo suave, que por pouco não me fez cair. Tudo foi tão rápido quanto o tempo que eu levei para me admirar com aquilo. Eu olhei para baixo para ver no que eu havia tropeçado, mas não havia nada ali. Foi como tropeçar em algo invisível, mas rápido a ponto de não me deixar perder o equilíbrio. Por um instante, eu achei que tinha, em minha pressa, tropeçado em alguém, pois por existirem várias praças nos arredores, muitos andarilhos e dependentes químicos dormem durante o dia ou passam as noites por lá, até mesmo nas calçadas da própria secretaria onde eu trabalho. Só que simplesmente não havia nada e nem ninguém em quem eu pudesse ter tropeçado. Naquele prédio, às vezes eu sinto cheiro de cigarro, cheiro de fumo ou tabaco, cheiro de fumaça e até cheiro de carniça ou cheiro de perfume. Sabe aqueles perfumes bem doces e enjoativos? Tudo isso com as portas e janelas fechadas. Uma das coisas mais sinistras que eu vivi ali foi quando, em um dia qualquer, eu fui até outra sala para entregar um documento. Eu abri a porta e mostrei o papel para um colega e levei o maior susto quando, ao olhar para o rosto dela, eu comecei a ver outro rosto por cima do dela. Ela estava simplesmente falando comigo, mas eu via outros olhos escuros por cima dos olhos dela, outra boca por cima da dela e outro nariz por cima do nariz dela. Essa foi a primeira vez que eu me deparei com algo assim. Na hora eu esfreguei meus olhos porque aquilo era simplesmente inacreditável para mim. Podia ser que meus óculos estivessem sujos ou eu não estivesse enxergando direito, sei lá. Eu pensei em várias coisas que pudessem justificar aquilo que eu via. Parecia coisa de filme de terror. Sabe quando eles colocam um rosto se movendo sobre o outro? Pois é, amigos, era como um rosto envolto em sombras sobre o rosto dela. Depois de piscar algumas vezes e nada ali mudar, eu senti um certo medo. Na hora, eu inventei uma desculpa qualquer e voltei correndo para minha sala. O meu superior percebeu que eu voltei meio estranha e eu contei a ele o que eu tinha visto. Eu contei por saber que ele, como era um bandista, talvez pudesse tentar me explicar o que eu tinha acabado de ver. Eu perguntei o que ele achava que era e ele me disse que talvez fosse uma pessoa que estava prestes a incorporar, pois era assim que geralmente acontecia. Eu não posso garantir que seja dessa forma ou não. Ele apenas me deu a opinião dele de acordo com o que ele sabia e vivia na sua própria religião. Depois de ver aquilo, eu demorei um pouco a sair da minha sala, mas quando eu voltei a encontrar a colega naquela mesma manhã, tudo já estava normal de novo. Aquele prédio tem umas histórias meio bizarras, mas ficam para um próximo relato. Luciano e amigos, por enquanto é isso que eu tenho para relatar. Obrigada a todos por ouvir os meus relatos mais uma vez e fiquem todos com Deus. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido.
Desde já a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Relato de projeção. Olá, Luciano e amigos do canal. Venho através dessa mensagem relatar um caso que aconteceu comigo no ano de 2017, no mês de maio. Era um domingo, por volta de meia-noite. Eu fui me deitar um pouco mais cedo, pois o sono havia tomado conta de mim. Já deitado, senti o meu espírito sentar na cama e pude ver o meu corpo na mesma posição em que eu havia me deitado. O mais impressionante é que eu fiquei de pé e comecei a flutuar a cerca de 30 centímetros acima do chão, indo em direção à sala. Eu parei na porta do quarto das minhas irmãs e eu pude vê-las dormindo, cada uma em sua cama. Eu voltei a flutuar, agora em direção à porta que dava para a rua. Atravessei a porta e em frente à minha casa havia um poste de iluminação. Eu fiquei a cerca de 1 metro acima do chão, de frente para esse poste, e pude ver um clarão de luz vindo em direção ao meu rosto. Eu não conseguia ver nada nitidamente. Era como se houvesse um véu branco na minha frente. O mais interessante é que eu podia ver tudo ao meu redor sem precisar mover a cabeça. Nesse momento, eu pude perceber um casal conversando a aproximadamente 15 metros de onde eu estava, mas eu não consegui reconhecê-los claramente devido ao véu branco diante dos meus olhos. Eu fiquei um bom tempo observando tudo ao meu redor. De repente, eu senti uma forte vontade de voltar para dentro de casa e, num piscar de olhos, eu acordei assustado, deitado na cama, tremendo e suando muito. Luciano e amigos, para minha surpresa, eu ouvi vozes vindo da rua. Eu decidi levantar e olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Eu levei um tremendo susto ao ver o casal no mesmo local, a cerca de 15 metros de onde eu estava tendo essa projeção. E eu percebi que eu conhecia esse casal e ambos eram meus amigos. Luciano, agradeço por você me conceder espaço em seu canal. Eu desejo tudo de bom para você e todos os amigos que acompanham esse canal maravilhoso. Esse episódio até hoje me faz lembrar que nunca devemos duvidar do mundo espiritual. Um grande abraço a todos. A escola mal assombrada. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Amigos, até hoje eu não entendo o conceito do termo mal assombrada. Será que existe alguma coisa bem assombrada? Eu sou a Ângela e segue mais um relato verídico. A escola na qual eu trabalho fica na zona norte de São Paulo. Eu acredito que sim, que ela seja mal assombrada. Quando eu vim para essa escola, eu me deparei com um corredor enorme e sinistro. Então, eu já tive medo logo de cara. Eu sempre soube que várias escolas são assombradas, mas eu não imaginava o quanto. São muitas salas e nesse corredor bate muito vento, visto que a sua localização é no alto de um morro. A partir do momento que mudaram o meu horário para entrar mais tarde e sair às 7 da noite, eu fiquei encarregada de apagar as luzes sozinha. No início, eu não percebia nada de sobrenatural, afinal, eu não ficava até o horário de fechamento da escola. Luciano, o prédio onde fica a escola é composto por 2 andares e as salas ficam no andar superior. As salas não eram fechadas à chave, simplesmente eu encostava as portas nos batentes. A caixinha de luz ficava na parede no meio do corredor do meio, de forma que eu apagava as luzes e ia subindo as escadas no escuro, morrendo de medo. Muitas vezes eu sentia a presença de alguém me observando. Eu subia correndo, quase tropeçando. Era terrível. Conforme eu ia subindo as escadas, as portas iam se abrindo sozinhas e rangendo uma a uma. Às vezes eu ouvia sussurros atrás de mim e minhas pernas bambeavam.
Faltando 20 minutos para fechar a escola, as professoras desciam para o andar térreo e eu ia apagando as luzes, porém sempre tinha uma professora que descia por último e ela me deixava sozinha, mesmo que eu pedisse a ela para me esperar. Era um pavor. Certa feita, uma aluninha de 5 anos da última sala da parte da manhã estava muito doente e acabou falecendo no hospital devido a um aneurisma. Todos os alunos da escola foram ao velório, menos eu, pois eu havia acabado de perder a minha mãe e não estava suportando ir a enterros. Alguns meses depois do falecimento dela, ingressou uma professora nova. Essa professora tinha o hábito de fazer lanche dentro da sala, a mesma sala onde a aluna falecida estudava. E numa dessas vezes, ela afirmou ter visto uma menina vestida de rosa em frente à sua mesa. Eu comentei com uma funcionária que foi ao velório da respectiva menina e ela confirmou que ela havia sido enterrada com um moletom rosa. Isso foi surreal. Havia um funcionário encarregado da limpeza que sempre via vultos de adultos e crianças. Havia uma inspetora que trabalhava comigo no meu turno e um dia nós duas estávamos subindo as escadas do andar superior. Na hora de ir embora, eu percebi que o seu olhar mudou e que ela ficava olhando para trás de mim. Mas ela não quis se explicar. Ao descermos ao térreo, ela me disse ter visto uma mulher de blazer cinza descendo as escadas e então a aparição sumiu do nada. Posteriormente, eu ouvi alguém chamando meu nome no corredor, contudo, eu estava sozinha. Um dia depois, eu ouvi alguém espirrando perto da minha nuca, mas não havia ninguém próximo a mim. Eu e uma outra funcionária estávamos em frente ao banheiro das crianças e o rodo caiu sozinho por 2 vezes seguidas. Depois, uma outra funcionária escutou alguém tossindo atrás dela. Precisamente no dia 20 de dezembro de 2017, o aniversário da morte da minha mãe, estava eu no térreo prestes a ir embora. Eu fui até o lavatório em frente ao banheiro das crianças. As portas estavam fechadas e não havia vento. De repente, as portas dos banheiros dos meninos se abriram sozinhas, rangendo vagarosamente. Eu levei um susto e corri para longe de lá o mais depressa que eu consegui. Antes de começar a pandemia, não havia ainda iniciado as aulas e uma amiga estava na escola com sua filha de 10 anos. Ela deixou a menina sozinha brincando na brinquedoteca que fica nesse imenso corredor. E eis que, de repente, a filha dela ouviu uma voz grossa de um homem lhe dizendo: "Ei, menininha, vem brincar comigo." A menina correu o mais que ela pôde, juntou-se à mãe e elas foram se esconder na secretaria, ambas muito assustadas. Certa vez, trabalhávamos em um sábado para pagar uma ponte de feriado. Estava eu e outra inspetora na secretaria e podíamos visualizar as câmeras que gravavam todo o estacionamento. Nós visualizamos, do nada, 2 homens muito altos, totalmente de roupas pretas, de ternos, saindo de lá. Avisamos a zeladora que correu até o local, mas ela não encontrou ninguém, nem dentro e nem fora do estacionamento. A zeladora, que mora em uma casinha adjacente à escola, já afirmou ter visto por diversas vezes inúmeras aparições à noite e que ela nem sente mais medo. Hoje em dia, não precisamos mais apagar as luzes desse corredor para não dar curto-circuito, de forma que somente trancamos as portas, e quando eu sou solicitada a ficar para fechar as portas, eu me sinto seguida pelo caminho todo. Luciano, exatamente no dia 25 de outubro, uma funcionária testemunhou a aparição de uma mulher vestida de casaco marrom entrando na sala de jogos, que é a primeira sala, logo no início do corredor. Ela disse que entrou imediatamente para ver e não tinha ninguém lá. Então ela chamou uma funcionária para entrarem juntas na sala. A funcionária, ao entrar, começou a se arrepiar inteira e passou muito mal, precisando até mesmo se sentar. Ela conta que sentia um clima muito pesado no ambiente. Uma das últimas coisas que eu presenciei
foi quando eu vi uma menina de blusa lilás no banheiro das meninas na hora da saída da turma da manhã. Quando eu fui confirmar, o banheiro estava vazio. Luciano, essa escola é muito tenebrosa e o sobrenatural está muito latente e em todos os seus recantos. Amigos, acreditem, tudo isso que eu relatei é a mais pura verdade. Eu jamais mentiria a respeito de tudo isso. Obrigado a todos por ouvirem e a você, Luciano, por compartilhar. Mil beijos a todos.